Oi, pessoal. A Câmara Aberta de hoje recebe um artista paraibano da música, do teatro e do cinema. Nessas três formas de arte, ele constrói uma trajetória que inclui grandes parcerias musicais, espetáculos que viajaram pelas 5 regiões do país, um curta-metragem premiado no exterior, entre outros trabalhos. Eu estou falando do André Moraes, que está aqui do meu lado, e eu convido você também para essa conversa. A Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. André também, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado a vocês, é um prazer. André, você passeia aí por 3 formas de arte, né? A arte está de fato muito presente na tua vida. Começou como? Qual paixão te despertou? É de família? Como é teu início na arte? Na verdade, eu sou o primeiro da família, assim, até causa uma estranheza na convivência familiar, assim, de ter um filho artista, porque meu pai trabalha com empresa, minha mãe é delegada de polícia, minha irmã é médica, então são profissões, assim, mais normais, né, assim, eu despertei isso, confesso que nem sei porquê exatamente, mas as minhas primeiras experiências vieram a partir do colégio, assim. Criança ainda? Ou jovem, adolescente? 13, 14 anos, assim, eu comecei a fazer teatro no colégio para fugir da educação física. Porque eu não queria pagar a educação física, aí podia fazer teatro. E aí eu entrei e não saí mais, assim, porque vi que aquilo era o meu lugar, onde eu podia me transformar como pessoa e ser uma forma de expressão, assim, como ser humano. E aí me descobri artista, né? Houve alguma cobrança por parte da família ou de amigos vai fazer uma faculdade de verdade, vai buscar uma profissão de verdade? Houve esse tipo de coisa? Houve uma preocupação, assim, né? De, caramba, como é que você vai sobreviver, né? Porque é uma profissão muito instável, né? Até hoje eu luto para conseguir ganhar algum dinheiro com a minha arte, assim, né? Então eu fico... Todo artista passa por esse, né? A gente fica nesse cuidado, nessa preocupação de como fazer o seu trabalho gerir a sua vida, né? Ainda não é possível, muita gente não consegue fazer, mas eu consigo ganhar uma grana aqui e ali de uma forma esporádica, né? Mas faço muito pela paixão, né? Desse momento da escola, como é que você foi continuando? Foi se profissionalizando? Foi vendo que era aquilo que você queria seguir mesmo? Quando terminou o colégio, eu fiquei assim um pouco perdido. Entrei numa universidade de jornalismo, eu sou formado como jornalista, mas nunca exerci. E quando saí, eu fiquei, caramba, como é que eu continuo a fazer teatro por aqui, né? Fiz parte de alguns grupos que não deram certo, e aí disse, bom, eu vou fazer um exercício solitário. Foi quando surgiu o Diário de um Louco, que foi o meu primeiro trabalho que a gente faz até hoje, assim, já duram mais de 10 anos, né? Vamos falar do Diário de um Louco. O que é exatamente? Você pensou em quê para montar esse espetáculo? Eu fiquei muito nessa coisa de continuar a fazer teatro depois de sair do colégio. E aí fui buscar textos que eram bonitos, que falavam, que podiam ser feitos por um ator sozinho. E encontrei o Diário de um Louco, me apaixonei por aquilo. Assim. A gente está vendo umas fotos ali? Isso já são imagens mais recentes, mas eu comecei a fazer aos 19 anos, assim, sozinho mesmo, numa sala de ensaio ainda do colégio, e aí exercitando aquele trabalho. E o mais bonito desse espetáculo, assim, é que enquanto eu vou amadurecendo como homem, assim, o personagem vai ganhando corpo, o espetáculo vai ficando mais maduro mesmo, assim, porque é um solo que dura 1 hora, e que eu tenho que ir envolvendo o espectador, né, quem está assistindo,
de uma forma muito dinâmica, né? O espetáculo foi se refazendo à medida que você foi também amadurecendo. Isso, ele ainda vai refazendo, né? Se refazendo. Eu acabei de fazer recentemente, por isso que eu tô careca assim. Porque o personagem passa por um processo muito doído, assim, de uma esquizofrenia muito forte, assim. E você vai percebendo esse processo durante o espetáculo. A plateia fica muito próxima da cena, assim, a gente coloca o público no meio do cenário, né? Então, você vai acompanhando esse processo da criação da fantasia desse personagem. Muito mais do que um louco, é um ser humano que perde perde a noção da realidade por uma dor muito grande de não ser aceito, de não ser amado. Então. Seria uma fuga desse personagem, uma fuga à realidade que ele viveria? Tem disso? Você quer passar um pouco isso? A loucura passa muito por isso. É um fio muito tênue, né? Assim, a gente que, como ser humano, como pessoas normais, assim, sabe que é um fio muito delicado, assim. Então, muito mais do que trazer o louco para a cena, é trazer o homem que tem as frustrações, que tem os amores não correspondidos, que tem os desejos de ascensão social e que, por uma frustração muito grande, perde, né, o controle. Você se apresentou em vários lugares do país com esse... Passou Isso, por onde já? Rapaz, a gente se apresentou... no interior do Amazonas, a gente se apresentou, que foi muito bonito. A gente fez o Paraná quase todo, fizemos 13 cidades. A gente passou por Fortaleza, por Salvador, a gente fez quase todas as cidades do país num projeto do Sesc, que chama Palco Giratório, que foi lindo. A gente ficou o ano de 2009 rodando com a peça pelo Brasil inteiro, mais de 60 apresentações. As reações são diferentes por onde se passa? A reação lá no interior do Amazonas é diferente do Nordeste, é diferente do Sudeste? Rapaz, eu não vou dizer que existe uma reação diferente por região, existe por dia. Assim, às vezes eu faço uma temporada aqui e vejo que naquele dia o público foi mais silencioso, o outro foi mais extrovertido, entende? Tem dias que o espetáculo acontece que o público respira com você, assim. Tem outros que não, que o público fica mais frio, entre aspas, mas que no final a gente vê que a coisa funcionou, que as pessoas gostaram, que se emocionaram, entendeu? É uma coisa que é muito lindo essa história do teatro, porque nunca é a mesma coisa, né? As pessoas ficam, como é que você faz espetáculo durante 10 anos, não enche o saco, não? Mas é porque nunca é a mesma coisa. Tanto o processo de amadurecimento meu, quanto a relação com o público é muito diferente. Né? Você tem um outro também espetáculo no teatro que veio junto com o seu CD. Isso. Né? Você lançou um CD e montou para o teatro também um espetáculo. Fala dele pra gente. O espetáculo chama Bruta Flor. Ele surgiu a partir de um desejo de fazer música, assim. E como eu não me sentia um músico, um cantor, eu resolvi trazer a arte que eu fazia, assim, que eu faço, que é a minha arte mãe, que eu chamo, usar o teatro para conseguir exercitar a coisa da música. Então eu uni todas as coisas e criei esse trabalho, que esse é um CD com as canções do espetáculo, chama Bruta Flor, também. E aí essas canções são executadas ao vivo no espetáculo e fazem parte de uma narrativa. Elas contam, tecem uma história, né? Então, assim, elas se unem através da narrativa de um trovador que conta e canta a história dele, né? A gente está vendo ali umas imagens. Tem uma sanfona ali também no espetáculo, violino. No acordeon é Luci Alves. É a Luci, né? Luci Alves, que fez parte do trabalho durante um tempo, mas teve que seguir a vida, né? Tem violino também, né? É uma viola, né? Viola. Que é a irmã do violino. E um violão, uma viola e um acordeon. E você vai encaixando as músicas do CD ao longo desse espetáculo. Isso, Todas são apresentadas? Todas são apresentadas e tem assim, são trabalhos irmãos, mas que têm a sua vida própria, entende? Você vai assistir o espetáculo e vai ter contato com um personagem, com uma narrativa e com uma coisa teatral. E você vai adquirir ou baixar o CD
e ter as canções ali tendo vida própria, né? Música, né? Você compõe também? Isso, eu faço letras, assim, mas preciso sempre da parceria de um compositor comigo. Para se chegar nesse CD, por exemplo, você fez que parcerias? Como é que se finaliza um trabalho desse? Esse CD, ele tem canções minhas com Chico César, com Carlos Lira, com Milton Dornelas, que é um compositor maravilhoso daqui, com Sueli Costa, que é uma compositora carioca muito especial, assim. Então são parceiros que acreditaram nesse trabalho, que se identificaram com a minha poesia e que a gente uniu os nossos trabalhos, né? Tanto eu entreguei letras para eles colocarem música, quanto recebi melodias para colocar letras, assim. Então foi uma descoberta para mim muito bonita, assim, descobrir um outro tipo de expressão que eu podia fazer na minha vida, né? Você fala em união aí, eu acho interessante. É um mercado complicado, eu acredito, para se manter, para se conseguir ter uma regularidade de lançamentos. Mas quando se fala em união dos artistas, a gente vê muita gente se ajudando, né? Isso existe de fato no mercado musical. A gente sabe como é difícil, né? Fazer o trabalho chegar no público e fazer que isso seja vendável, né? Porque a gente, infelizmente, a sociedade ainda não vê cultura como um bem essencial, assim. Então, a gente ainda fica nesse jogo, nessa união de se ajudar e fazer com que o meu trabalho chegue, quanto o trabalho do outro chegue também, entende? E que juntos possamos fazer com que a música e o teatro circulem, né? De onde vem a inspiração para você escrever essas letras? São letras muito pessoais, assim, que são o meu olhar, assim, sobre o mundo, sobre questões muito íntimas, assim, muito internas. É mais fácil ser uma coisa autobiográfica? É mais fácil passar para o papel isso? Eu acho... Algumas são autobiográficas, mas outras são mais o olhar sobre o mundo, assim mesmo, sabe? Flor se abriu em pleno inverno, nasceu, feriu, desafiou, suave o tempo. Então, essa imagem que se constrói com a palavra, sabe? Faz com que seja um meio de expressão muito bonito, assim, até eu construo cinema com as palavras também, né? E tudo se une. A gente tem um vídeo aí desse CD seu, do Bruta Flor, acho que é da música Dilacerado. Vamos soltar aí pra gente dar uma olhada. Na verdade, o Dilacerado, ele não faz parte do Bruta Flor. Ele é um single que eu lancei no início do ano, que vai fazer parte do meu próximo CD. Ah, ok. É já do próximo trabalho. Isso, eu estou lançando esse trabalho aos pouquinhos na internet, com uma junção entre audiovisual e música, assim. Vamos ouvir um pouquinho. Sem conseguir abrir a porta, me ame agora, sem passado, sem sapatos, sem nenhum vocabulário. Me ame sem pele, sem lábios, sem o que me faz ser amado. Me ame assim, dilacerado. Essa música é sua também? A letra é minha, em parceria com uma compositora chamada Lucina, que é uma compositora do Mato Grosso, que faz canções lindas. Ela fazia uma dupla com Luli, chamava Luli e Lucina, que tem canções interpretadas por Ney Matogrosso, por Zélia Duncan. É uma artista maravilhosa que não faz parte do circuito comercial, mas que tem um trabalho lindo. Aquele clipe que a gente assistiu foi feito aqui em João Pessoa? Ele foi feito a caminho de Recife, num rio, chama Rio Popoca. A fotografia de Roberta Alves. E a gente foi numa manhã, filmou essa ideia desse corpo que vai pela correnteza, assim, em referência à Ofélia, do Hamlet, do Shakespeare. E
esse artista que vai, que deixa a coisa fluir, que o rio que corre que fala na música, né? O fato de você, né, ter experiência no teatro, no cinema e na música, talvez até colabore, ajude, facilite na produção de clipes como esse, né? Você já tem ideias para tudo isso? As ideias são sempre muito simples, assim, a gente faz... eu faço com amigos, assim, eu tenho uma câmera que a gente vai junto numa locação, tem uma ideia um pouco aberta sobre o que poderia ser a expressão audiovisual daquela canção e juntos, com a colaboração dos amigos e com o que a própria locação vai dizendo na hora, a gente vai filmando, aí depois eu faço uma edição e uma finalização de imagem com um profissional daqui chama Eli Marques, que é um cara maravilhoso. Na música, quais são tuas referências, tuas inspirações? Rapaz, sempre música brasileira e sempre a relação com a palavra, assim. A gente tem na música brasileira essa coisa muito boa de ter nas canções uma poesia muito forte e muito rebuscada, né? Aí passa por Chico, por Caetano, por Milton. Aqui eu tenho a referência do Chico César, que é o meu parceiro. Milton Dornelas, que faz canções lindas com letras de Ronaldo Montes, que é uma inspiração muito grande para mim, assim. Então, esse olhar pela música brasileira, principalmente. André, vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos conhecendo mais sobre o trabalho, né? A arte aqui do André Moraes. Até já! A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o artista paraibano André Moraes. André, eu te perguntava no fim do primeiro bloco sobre tuas referências na música. No teatro, quem são? Caramba, são muitas, assim. Eu assisti tanta coisa já que fica difícil a gente elencar, assim, mas tem sempre o trabalho de grupo, assim, de teatro de grupo, que são trabalhos mais autorais, assim, que são trabalhos consistentes e que têm muita continuidade. Aqui no Nordeste tem os Claus de Shakespeare, aqui na Paraíba tem o grupo Piolim, tem os meus colegas que fazem teatro aqui, que me inspiram muito, assim. Tem um espetáculo que eu assisti em 2007, que foi uma referência muito grande para mim, chama Saudades em Terras d'Água, que é um espetáculo feito por 2 brasileiros que moram na França, que é um espetáculo lindo. Então são essas coisas que eu assisto, assim, que me emocionam. E não só o teatro me inspira, mas as outras artes me ajudam a construir o que vai para a cena, no palco. E o palco também me ajuda a fazer o que eu faço no cinema e na música, sabe? É tudo junto, isso é muito bom, sabe? Porque a gente tem uma tendência de segmentar as coisas, de achar que aquilo é teatro, aquilo é música. E quando as coisas se unem de uma forma muito natural, é só perceber isso, né? Você falou, inclusive, que o Diário de um Louco, que passou pelo Brasil inteiro, era um projeto do Sesc, é isso? O projeto de circulação era um projeto do Sesc, né? Os nossos artistas hoje, eles dependem desse fomento público, ou que alguma grande empresa privada incentive. Nossa arte hoje está dependente disso? Está dependente, sim, porque a gente... Como os trabalhos artísticos, eles não conseguem se manter propriamente de uma bilheteria ou de um retorno comercial direto do público, a gente fica muito dependente dos editais, das leis de incentivo, dos projetos do Sesc, sabe? A gente fica muito realmente dependente disso, o que não é bom. Isso porque falta uma cultura de
cultura de teatro mesmo no nosso país, da gente criar um costume, gostar de ver aquela arte? Falta um pouco isso para o brasileiro? Eu acho que falta esse olhar mais um pouco comercial da arte, assim, né? Que a arte não é propriamente algo comercial, mas precisa ser para se manter, entende? Então, eu confesso que nem tenho tanto conhecimento de quando isso começou, assim, a se tornar tão dependente da questão dos editais. Mas eu vejo que a gente realmente fica muito vinculado a isso. O artista precisa ter essa visão de fazer um projeto para ser aprovado numa lei, senão o seu trabalho não vai chegar, entende? Então, a realidade do artista em todas as regiões, não é só aqui na Paraíba, não. Em São Paulo, eu vejo que os artistas são muito dependentes do SESC, por exemplo, para conseguir se apresentar, entende? Então, a gente está no mesmo barco, assim. Claro que lá tem um espaço muito maior para o artista mostrar o seu trabalho, mas também tem muita gente, né? Então, existe uma preocupação realmente de como conseguir fazer a arte nascer e ser vista pelo público por outros caminhos que não seja só os editais. A internet está aí para isso, né? E aí, hoje em dia, a gente vive uma realidade até melhor do que há anos atrás, por causa da internet e por essa cultura dos editais, assim, da preocupação do Estado e do município e federal também de fazer a cultura acontecer. Mas é uma preocupação que existe, sim. Acho que não só aqui, mas nas regiões todas, né? Vamos para o cinema agora, André. Você fez o curta-metragem Alma, que foi premiado, inclusive, num festival internacional, né? E sim, fala dele pra gente. Alma é um trabalho de 2005. Eu fiz na época da universidade. Dura 10 minutos. É a história de um dia na vida de uma menina que, quando ela acorda, ela olha no espelho e vê que o espelho dela está quebrado. E a partir desse fato ela começa a fazer questionamentos sobre a vida, sobre o mundo, sobre Deus, sobre a morte. É um trabalho muito singelo, mas que teve uma repercussão inesperada até para mim, assim. Porque o trabalho foi visto em muitos festivais do país, passou em outros países também. A gente está vendo umas imagens ali dele. Isso. A atriz que faz a minha prima, o espetáculo foi... O espetáculo não, o filme foi feito de uma forma muito familiar. No elenco também tem Zezita Matos, que é uma atriz paraibana que está filmando muito por aí. Essa coisa de ser bem, você falou, foi bem simples, foi bem fácil de fazer. Às vezes é isso que chama a atenção, né? Consegue se passar um recado, consegue se passar uma mensagem de uma maneira simples. A gente tem exemplos disso na música, no cinema. A gente recebeu outro dia a cantora Thier aqui, Sim. que ela falava do primeiro álbum dela, que ela acredita que exatamente chamou a atenção pelo fato de ter sido bruto demais, né? Mas que passa um recado. Isso é importante o artista conseguir esse objetivo, né? Porque, na verdade, no fundo, é simples, né? O que a gente tem para dizer. Se a gente for pela essência, a coisa, assim, pelo menos o que eu faço é simples. Assim, não vou dizer que foi fácil de fazer, assim, porque a gente mobilizou uma equipe, a gente filmou em película na época, assim, em 2004, janeiro de 2004, faz 10 anos do trabalho. Com fotografia de João Carlos Beltrão, que é um profissional excelente, muito respeitado aqui em João Pessoa, com Zezita Matos. Então era uma equipe assim que era já muito experiente, eu muito novo, com 18 anos na época, 19, mas que conseguia unir essas pessoas e durante 5 dias na terra da minha mãe, a gente ficava na casa do meu tio, na fazenda do meu tio, dormia todo mundo nos colchões, assim. E aí a gente fez esse trabalho de uma forma despretensiosa, mas que ele teve, assim, um alcance muito grande, assim. Ele recebeu esse prêmio no Canadá, assim, de melhor curta-metragem latino-americano. Ele recebeu o prêmio do MEC de melhor filme universitário brasileiro, melhor curta. Ele recebeu o prêmio de fotografia no CinePE, e o prêmio da ABD também. Então, assim, ele foi muito reconhecido, eu fiquei muito feliz mesmo. O que é que vem de novidade no cinema?
No cinema eu estou com um projeto de longa-metragem que desde 2007 eu faço, que chama... Inicialmente ele se chamou Amor, agora vai se chamar Rebento, que a gente vai filmar em janeiro e a gente está nesse processo de pré-produção, de fechamento do elenco, fechando todas essas questões para ir filmar em janeiro. Fala de quê? Dá para adiantar um pouquinho da mensagem que você quer passar com essa obra? Eu não sei se eu quero passar uma mensagem exatamente, mas eu tenho uma história para contar que eu acho que é forte e que eu acho que vai... Eu desejo que chegue nas pessoas de uma forma interessante, assim. É a história de um dia na vida de uma mulher que comete um crime no início do filme e você vai acompanhar o dia dela depois de cometer esse crime na madrugada, assim. E ela abandona a casa e segue caminho, andando por uma estrada, você não sabe quem ela é, como ela se chama, nem para onde ela vai. Você vai descobrindo durante o filme, assim. E aí você vai tendo revelações e coisas no decorrer da narrativa que são delicadas, fortes e assim muito íntimas, assim. É um filme intimista, assim. Ele nasceu, na verdade, esse crime que ela comete é contra o próprio filho recém-nascido. Então ela é um tema muito delicado, mas que a gente tenta fazer ir contando de uma forma muito sutil, assim, e não chocando. Porque eu lembro quando eu comecei a criar esse trabalho, tiveram algumas notícias de infanticídio nos jornais, assim. Ele foi inspirado numa notícia de jornal de uma mãe que jogou o filho recém-nascido no rio. E como é que seria? Por quê? Né? Eu sempre quis falar muito sobre maternidade por ter um vínculo muito forte com a minha mãe. Mas sempre vinha aquela coisa da mãe que faz tudo pelo filho, né? E aí quando eu vi essa notícia de jornal, eu disse, caramba, como é que seria o oposto, né? Por que uma mãe desfaz o laço que é socialmente dito o incondicional, né? E aí a partir desse fato, eu construí toda a história, né? Eu já estou curioso para assistir, nem rodado foi ainda. Vai ser rodado agora em 2015, início de 2015? Isso, em janeiro de 2015, numa cidade chamada Aparecida, que fica próximo a Sousa. Ele foi financiado pelo Prêmio Valfredo Rodrigues, da Prefeitura, do FMC. Do FMC não, o Prêmio Audiovisual especificamente. E aí a gente vai rodar em janeiro, com o elenco todo local, a equipe toda local, então apostando mesmo nos artistas que a gente tem aqui. Eu não sei como é que você consegue tempo, mas vai ter lançamento de CD também para o ano que vem, né? Você está preparando aos pouquinhos o CD. A gente está gravando, também com músicos locais, assim, com participações especiais, assim, que é um segredo que eu guardo para 2015, mas eu estou gravando aos poucos, assim, eu venho fazendo desde 2013 esse trabalho, compondo e cantando, assim, ensaiando. E esse trabalho que está passando é o Delito, que foi o primeiro single que eu lancei desse novo trabalho. É uma canção também com Lucina, que é a mesma parceira do Dilacerado. E eu estou lançando na internet uma canção por vez, assim, juntamente com o clipe. Assim, vai deixando expectativa também, né? Isso, pra ver o trabalho pronto. Exatamente. A ideia é essa, mas também de ter o trabalho já exposto, aquela canção já tendo a vida dela por si, assim. Vamos ouvir um pouquinho dela? Meu amor guarda o meu encarnado infiel, uma flor no holocausto, um trago, um afago, o ardor de um Deus. Um trago, um afago, o ardor. André, muito obrigado pela presença aqui hoje. A gente precisa encerrar. Câmara sempre aberta aqui para você vir mostrar seu trabalho, essas novidades, esse lançamento. Volta para cá. Eu que agradeço pelo espaço e muito obrigado. Valeu. Câmara aberta termina aqui, mas você já sabe que pode contar com a gente sempre pela internet.
Na fanpage facebook.com/TV Câmara JP, você pode rever nossos programas, sugerir pautas, deixar um comentário. A gente está lá te esperando. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau. Dentro de mim mora um bicho, uma serpente de puro veneno antigo, bebendo como suave vinho tinto meu doce sangue vertido. Numa guerra em sigilo, o poeta guarda no verso seu delito. Meu amor guarda o meu encarnado infiel, uma flor no holocausto. Trago um afago, o ardor de um Deus. Trago um afago, o ardor de um Deus.